o tema central das Escrituras, o plano da salvação em Cristo Jesus. Se desenrola num contexto tendo como pano de fundo o grande conflito entre Cristo e Satanás, a guerra por trás de todas as guerras. Durante os próximos 3 meses, nós teremos o privilégio de estudar juntos como se iniciou esse grande conflito, a sua origem no céu, como atingiu a terra, como Deus lidou e lida com o problema do pecado, como Deus manifesta o seu caráter continuamente e como Ele finalmente restaurará todas as coisas. Nessa semana, nós teremos um resumo do tema. Primeiro, analisemos a origem do mal, a origem do pecado. Deus não criou o diabo. Deus criou um ser angélico perfeito, Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Mas a Bíblia nos informa a origem do mal. Lúcifer era um querubim da guarda, o líder do coro de anjos dos céus. Permanecia junto ao trono de Deus. Era o líder dos anjos. O pecado iniciou-se com ele no céu. Ele era perfeito, diz a Bíblia, até que se achou iniquidade em ti. A existência do pecado é um mistério. O mistério da iniquidade. Não existe uma razão lógica para o surgimento do pecado. Se houvesse, ele estaria justificado. O primeiro ponto que a Bíblia destaca no problema do pecado é que o princípio fundamental do governo de Deus é o amor. Deus atua por amor e a lealdade a Ele precisa ser por amor. Deus ama as suas criaturas e deseja sempre o bem-estar delas. Como resultado, o Senhor criou seres livres, morais, racionais. Seres morais com o direito de escolha, com o livre-arbítrio, com a capacidade de amá-lo e viver em comunhão com ele. Aí vem o segundo ponto. Mas o que aconteceu então com Lúcifer? Nos textos que estudamos essa semana, em especial em Isaías e Ezequiel, nós percebemos que no coração de Lúcifer desenvolveu-se o orgulho e a vaidade, por causa da sua formosura, da sua sabedoria, do seu brilho. Ele desejou uma adoração que pertencia somente ao Criador. E as expressões que encontramos nas suas palavras, eu subirei, eu me assentarei, eu me exaltarei, eu serei semelhante ao Altíssimo, demonstram como o pecado cresceu em seu coração. Ele questionou as leis de Deus, elas não eram justas. Ele questionou a autoridade de Cristo e finalmente tentou usurpar o trono de Deus. O seu orgulho amadureceu até que tornou-se uma rebelião. E a sua rebelião resultou em guerra declarada no céu. Mas que tipo de guerra foi essa guerra no céu? Ela foi uma guerra espiritual ou física? Inicialmente, ela foi espiritual, contra o caráter de Deus, contra o seu amor, contra as suas leis, sua justiça, sua autoridade, seu reino. Lúcifer semeou a dúvida na mente dos anjos. Ele tentou contaminar a mente dos anjos com acusações contra Deus. E os anjos tiveram que exercer o livre-arbítrio e escolher: seguiriam a Cristo ou se tornariam seguidores de Lúcifer? Cada anjo teve que tomar a sua decisão. Que tipo de voz ouviria? A voz de Deus ou a de Lúcifer? Felizmente, 2/3 dos anjos, a maioria, permaneceu leal a Deus. 1/3 deles seguiu a Lúcifer, desobedeceu a Deus. E aí surgiu então um conflito. Embora Deus tivesse sido paciente com Lúcifer e tivesse buscado orientar o máximo possível os anjos, ele não podia permitir que o céu
fosse contaminado pela presença do pecado. Porque Lúcifer havia se tornado agora em Satanás, o inimigo de Deus. Assim, o grande conflito tornou-se não apenas espiritual, mas também físico, porque Satanás e seus anjos não podiam mais permanecer no céu. O conflito tornou-se físico o suficiente para que eles fossem expulsos do céu. Em Apocalipse nós lemos que Satanás e seus anjos guerrearam contra Cristo. Não houve mais lugar para eles no céu e foram expulsos. E assim o céu permaneceu um lugar de amor, de justiça e de paz sob o governo de Deus. Mas como a partir desse momento o planeta Terra foi envolvido nesse grande conflito? Quando Deus criou Adão e Eva, deu-lhes a mesma liberdade, o livre-arbítrio que havia concedido a todas as suas criaturas, inclusive a Lúcifer. Quando Deus nos criou, Ele estabeleceu em nossa mente a capacidade de raciocinarmos, de fazermos escolhas morais. E assim nós necessitamos escolher livremente amar a Deus, obedecê-lo e servi-lo ou não. Quando nos criou, Deus plantou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, um símbolo do seu relacionamento de lealdade para com Deus. O inimigo tentou Adão e Eva a se afastarem de Deus, se independerem de Deus, se separarem dele e seguirem um caminho diferente daquilo que ele havia estabelecido. Quando os seus olhos se abriram, eles perceberam tardiamente que haviam aberto uma porta que Deus desejava que nunca fosse aberta, fosse mantida sempre fechada, a porta do pecado. Porque o pecado é a separação de Deus, a independência de Deus, a desarmonia com o seu caráter, com a sua lei. E essa separação, essa desarmonia, produz a morte, porque nos separa da fonte de vida, que é Deus. Assim, o sofrimento, a doença, a ansiedade e a tristeza, a morte, são frutos do pecado. A lição dessa semana destaca que quando pecaram, nossos primeiros pais perderam, em primeiro lugar, a perfeição com que foram criados. E assim aqueles que nasceram como descendentes dele, já nasceram nessa mesma condição, também com uma natureza pecaminosa, separados, afastados de Deus. Assim, a humanidade toda perdeu a capacidade de obedecer a Deus. E a condição de pecado passou a todos os homens. Em segundo lugar, o grande conflito envolveu todo o planeta Terra. Toda a natureza humana, toda a natureza da Terra, a natureza desse planeta, foi afetada pelo pecado. A terra havia sido confiada a Adão para cuidar dela. E assim o inimigo agora julgou-se senhor da terra. Porque Adão e Eva haviam se unido a ele, haviam caído sob o domínio do pecado. E Satanás tornou-se o príncipe, julgou-se o senhor desse mundo. Quando nossos primeiros pais pecaram, entretanto, eles não foram deixados sem esperança, quando tiveram que deixar o jardim. Deus apresentou-lhes o plano da redenção, que havia sido estabelecido desde a eternidade. E dirigindo-se à serpente, Deus disse: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." O descendente da mulher é Jesus Cristo. Na cruz, Satanás lhe feriu o calcanhar ao levá-lo à sepultura pela morte. Mas ao ressuscitar, ao retornar à vida, ao retomar a vida, Jesus esmagou a cabeça da serpente, garantindo que a porta do sofrimento e da morte, que havia sido aberta por Adão e Eva, um dia seria fechada para todo sempre. A Bíblia descortina diante de nós que quando assumiu a natureza humana, Cristo fez como se fosse um segundo Adão, lá na manjedoura em Belém, vivendo sem pecado uma vida justa em nosso lugar,
em lugar da humanidade. Por isso, ele não devia morrer, porque a morte é a consequência do pecado. Ele não tinha pecado, logo não devia morrer. Porém, ao assumir a natureza humana, como segundo Adão, Cristo assumiu também a culpa pelos nossos pecados. Morreu em nosso lugar. Diz a Escritura, ele se fez maldição em nosso lugar, morreu em nosso lugar. E quando ressuscitou, o fez como garantia também da nossa ressurreição, da vitória sobre a morte, a consequência do pecado. Cristo viveu, venceu por nós e salvou-nos do pecado e da morte, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Assim é que a lição destaca que, ao olharmos para a cruz do Calvário, nós podemos ter a convicção, a certeza de que nós somos amados de Deus. Quando ascendeu aos céus, ressuscitado como representante da raça humana, Cristo estava habilitado para interceder por nós, como nosso sumo sacerdote perante o Pai Celestial. Ao assumir o trono de glória assim, ele nos apresenta perante todo o universo, como perdoados, remidos por ele, remidos pelo seu sangue. Enfim, Cristo provou na cruz do Calvário o caráter de Deus, mostrando que Deus não foi o responsável pela conduta de Satanás. Na cruz, o grande conflito moral quanto ao caráter de Deus foi finalmente decidido. Foi provado que Deus é amor e justiça. A quebra da lei de Deus condenava o homem à morte. Porém, Cristo morreu em nosso lugar para cumprir a justiça em nosso lugar. E ao ressuscitar, provou o seu poder em erradicar o mal para todo sempre. Ele proclamou ali o final do grande conflito, o final do inimigo e o final do pecado. Por isso, nós concluímos com um texto bíblico. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que essa certeza, essa esperança encha o seu e o meu coração ao estudarmos sobre o grande conflito e a vitória final de Cristo contra o pecado.